Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro. Paixão por estrada. Essa foi um pouco da evolução e um pouco do que está acontecendo hoje. Mas aquela expansão maravilhosa do motociclismo família foi fazendo que as pessoas entrassem nos grupos, entrassem nos clubes, não se achassem, e os casais acabaram formando os motocasais ali por 2008, 2009, 2010. As mulheres não se achavam naqueles, né, naquelas tradições que tinham, né, que geralmente eu sinto, as mulheres são maravilhosas, são grandes pilotos, mas as mulheres são muito vaidosas, às vezes, e elas nós induzem os homens, né? Por isso que muitos clubes são militarizados, fechados somente para homens. Não que lá atrás as mulheres também já não tivessem usado escudo de Outlaws, escudo de Hell Angel, mas as experiências foram fazendo que não vão, cada um no seu quadrado. Hoje tem grandes mulheres piloto, grandes estradeiras, grandes aventureiras. Não estou falando do valor pessoal da pessoa, mas e sim dos motivos que levaram a essas situações. E aí surgiu os motocasais, né? Que são motociclistas independentes, são aqueles que viajam solo. E aí o erro foi que, com o passar do tempo, com a questão da vaidade, colocar presidente fundador, presidente fundador de um motocasal dele mesmo, ele faz reunião com a esposa, né? Ele obedece o que a mulher diz, na realidade, né? Foram copiando as três partes, colocando vírgula. Então, essa década passada o pessoal exagerou, começou a colocar vírgula. Agora o pessoal quer ser nômade, né? Que o nômade, que é uma coisa dos abutres, que é eles, dentro do estatuto deles, fizeram esse título para quem chegou a uma determinada época, né? Que é diferente de ser nômade. Nômade significa trabalho, né? Nômade significa um pouco de liberdade, não pertencer a nenhuma chapter, ou então não ter o número certo de integrante para uma chapter de estar sozinho em algum lugar. E a vaidade foi tomando conta. E na década de 2010 e 2020 foi a década dos posers, aqueles que querem ser o que não são. Por exemplo, o pessoal viajar de moto pequena. Meu Deus, cara, o seu José, em 1968, viajou o mundo numa lambreta. 1968, numa lambreta. Tem a história dele aí no canal. O meu mestre das estradas, Antônio Braga, português, radicado aqui no Brasil, mora em Oaxaca, no México, já viajava de moto pequena desde 1950. Moto pequena, moto grande, né? Fez eu conheço, eu sempre tive vontade, mas passou a idade, vai ficar para outra vida. Tapão Deldário, ele fez Tapão Deldário em 1966. Eu queria fazer, mas nunca me animei a fazer. E agora que eu estou velho, eu não vou fazer mesmo, né? A única coisa que me faltou, né, fazer, né, nessas estradas aí. Mas agora eu não tenho mais nem condição, saúde, né? E eu tenho coxartrose, né? Então não tenho como, né, fazer força, atravessar minha moto, não pelos perigos, porque eu sou aventureiro, eu gosto, né? Eu gosto da adrenalina, mas a saúde não permite mais.
Mas então, e os caras fazem umas viagenzinhas, já ser considerado lenda, e o pessoal aí do Motoclube Família colocar 3 partes, EMC, poxa, essa foi uma evolução. Mas ao mesmo tempo, o motociclismo se tornou uma coisa maravilhosa, um crescente, tanto que as pessoas veem, se encaixam e acham maravilhoso isso, porque realmente é uma filosofia maravilhosa. E os anos agora, essa década que a gente já está 4 anos nela, ela me pareceu a década das vaidades. O pessoal quer ser o primeiro, o pessoal quer ser o maior, o pessoal quer ser o melhor. Mas tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo. A gente tem que respeitar as pessoas. Só que a gente tem que procurar manter as tradições. Entende? Você não precisa ficar com cara de mal para ser um PP, né? Você não precisa ser isso. Dentro do seu clube tem. E assim, ó, os clubes precisam entender e ensinar a história, tradições. Antigamente a gente respeitava os mais velhos pela história deles, cara. Pela história deles. Compreende? Ó, vou contar uma situação. Esses dias eu falei sobre, apresentei as ferramentas e usei os sarracenos. Os caras nasceram antes, mas colocam a idade depois. E outros querem que a idade seja lá, como se isso for A gente que viveu, a gente sabe quem é quem, cara. A gente conheceu, a gente viu. Então, porra, fica até feio, cara. Mas como é que a gente vai chamar um irmão mais velho lá de mentiroso, né? A gente acaba ficando chato, né? Então é isso, a evolução do motociclismo surgiu assim. E também lá nos anos 90, falando já, aproveitando esse gancho, contou uma historinha pequena para vocês. Os balaios usavam na bandeira deles o clube mais antigo do Brasil. Estavam num encontro, não vou dizer qual, mas estavam num encontro de moto. Nesse dia, o Motoclube do Brasil foi lá e colocou a bandeira em cima da bandeira deles. Cara, tu imagina o que é isso? Cara, foi um furdunço no meio, mas, na época, liderado por seu presidente e seu sargento de armas na época, eles conseguiram chegar num entendimento e apaziguar. Chamaram os caras para conversar, porque eram todos veteranos. O Motoclube do Brasil era todos veteranos. Inclusive dos balaios, o pessoal já tinha feito parte de lá, no Motoclube do Brasil. E os caras eram mais velhos, né? E aí os caras, pô, como vocês vão dizer que são, se nós somos mais antigos? Aí os caras explicaram, não, nós somos mais antigos. Primeiro, porque nós somos o primeiro deste segmento, colete, desses protocolos, dessas tradições. Vocês são o primeiro de um outro segmento. E aí os caras pediram, entenderam, pediram desculpa, retiraram a bandeira de cima, né? E os balaios deixaram de usar esse título, porque o menos sempre vai ser mais, e a história ela fica gravada para que outros como eu, que viveram, que sabem, poder contar, porque senão é só vaidade, gente. Uma outra história, os Vikings de Goiânia, quando nasceram em 86, eu conheci eles em 88, conheci o Thales, o Tiagão, criança, brincando. Ali não tinha nada, era bem descampado onde eles moravam, era um galpão de madeira. Hoje é completamente diferente. Na época, o Ibrahim, um dos Guanabaras, no início dos anos 90, foi até Goiás para ensinar aqueles clubes os protocolos, a convite do Popó. Tiveram uma reunião, ele foi lá, e aí eles explicaram como funcionava os protocolos e as tradições. Olha bem, gente, olha a dificuldade que era na época de informação, e os caras tinham humildade de chamar os mais antigos para poder aprender. Tanto que os Vikings usam Goiânia nas costas. Então, é importante que vocês entendam essa diferença, que quem hoje, os tradicionais que seguem, usam o Brasil, que não tem 3 chapter em 3 cidades, que não tem em 3 estados,
Eles estão seguindo um protocolo errado, uma tradição errada, devido à inspiração ao Clube Abutres. Errado? Depende do ponto de vista. Esses dias eu postei sobre o comércio do colete. O colete da série Son of Anarchy. Eu acho uma vergonha isso, cara. Tu usar uma camiseta, um moletom, ok, beleza. Mas o colete, cara, é a representação de todas as nossas tradições. É através do colete que nós vemos se você é um cara com conhecimento, se você é sério, se o seu clube é sério, se o seu clube é poser, se o seu clube é feio. Ah, cara. E aí teve alguns comentários, eu acho que motoclube cosplay é pior. Mas o que é motoclube cosplay? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista de cada um. Mas é isso. A evolução do motociclismo, no meio biker do motociclismo, é mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu e isso que está acontecendo hoje. A questão das vaidades, dos motoclubes misto, um homem e mulher, com presidente carona, com mulher nômade, com clubes querendo ser mais, dizendo que são mais antigos do que realmente são, com clubes se dizendo os maiores e melhores do mundo. Gente, motociclismo é uma coisa tão simples. É só amizade. Aqui no Brasil nós temos uma cultura completamente diferente. É a mesma coisa dizer que motoclube aqui no Brasil é 1%. Onde é que tu viu? O clube 1% está em grupo de WhatsApp, reunido com várias bandeiras. Onde é que tu viu? O clube 1% está no mesmo local, fazendo festa, no mesmo lugar que outros, bebendo, jogando sinuca. Clube 1% é territorialista, cara. Não tem confraternização com outro clube, não, cara. Aqui no Brasil, até os clubes 1%, de fato, porque a nossa cultura é diferente, cara. A nossa cultura é outra. É a mesma coisa eu vejo, às vezes, nas postagens dos caras, os caras dizem assim, porque o Brasil veio de uma era hippie. Nós somos diferentes, a nossa cultura foi essa, paz e amor. Né? Antigamente os motociclistas andavam barbudo, sujo, depois nos anos 80 eles alinharam. Né? Hoje cada um segue um tipo, cada um segue um estilo. A gente respeita. E quando eu falo sobre essas questões, eu não estou falando sobre o valor das pessoas. Eu tenho pessoas maravilhosas que às vezes não têm conhecimento. E quando têm o conhecimento, não querem usar. O que eu vou fazer? Se tu explica, a tradição é essa. É que nem aqui no Rio Grande do Sul nós temos um CTG, né? Que são o nosso Centro de Tradição Gaúcha. É que nem tu ser um capataz de um Centro de Tradição Gaúcha, que tu não pode dançar sem bombacha, sem tapiochado, e tu permitir. Tu tá acabando com a tradição. E é isso aí. A evolução do motociclismo, do mundo biker, eu estou falando do mundo biker, tá? Foi isso que aconteceu. Nós cruzamos os braços e cruzamos o braço até hoje. Eu vejo muito clube nascer em territórios de alguns clubes e os clubes permitem. Eles não vão lá, não orientam. Eu vejo muitos integrantes querendo aquela história para si, mas ele não viveu, ele não construiu a própria história dele. A história do clube não é dele. Ele não é porque ele carrega a bandeira do clube que é a história dele. A história tem que ser construída por você. Por você. É isso aí, gente. Valeu.